Gente, bom dia. Nós estamos aqui de volta para mais uma confraria agrária. A questão da confraria principal é um apoio mútuo, uma comunidade de prática em torno da cultura agrária que tem crivo ecológico, que tem crivo social, né? Então, falo mais especificamente com pessoas que têm vontade de viver no campo de forma ecologicamente ética e socialmente ética, né? Impulsionando economias locais, cuidando das pessoas que participam em todas as camadas dos sistemas de produção alimentar e das nossas propriedades. Hoje eu vou falar de um tópico que está está sendo debatido, principalmente entre as pessoas da pecuária, que é uma questão de abordagens de pastejo. Vamos falar um pouquinho sobre rotatino, sobre o gerenciamento holístico e sobre o ultradenso. Eu não sou zootecnista, não sou veterinário, não sou agrônomo, e mais para dentro da aula vocês vão entender uma abordagem que eu tenho com relação a isso, que eu defendo que as pessoas precisam se tornar especialistas das próprias complexidades. Nós não podemos ficar à mercê das recomendações dos especialistas para tocar nossas propriedades. Nós podemos e devemos ouvi-los, mas o filtro de quando, onde, como acatar as recomendações deve ser nosso e vir a partir de um entendimento da nossa complexidade. Isso é uma questão de gestão. Eu dei uma aula sobre ovinocultura ecológica há um tempo atrás. Várias pessoas se ligaram em rede em torno dessa aula e a gente passou a discutir algumas coisas em um grupo. E muita gente passou a me perguntar a minha opinião sobre o rotatino. Rotatino é uma abordagem de pastejo que eu não conhecia com aprofundamento, mas que eu vinha percebendo cada vez mais pessoas falando sobre ela. Eu dei uma estudada, assisti algumas palestras, enfim, fui atrás de me informar sobre isso, porque como consultor eu preciso entender o que cabe para as pessoas, né? E de novo, como consultor, eu não faço recomendações absolutas. Eu levanto questões para que os meus clientes, com propriedade sobre a sua complexidade, possam, né, fazer as melhores decisões possíveis. Então a aula de hoje é sobre esses tipos de pastejo. Eu peço que vocês confirmem aqui para mim que vocês estão vendo a minha tela. A gente já começa com algumas ressalvas aqui. O gerenciamento holístico e o ultradenso não são tipos de pastejo. Mas eu enquadrei aqui esse começo porque nas palestras que eu assisti haviam comparações como se essas abordagens fossem abordagens de pastoreio ou de pastejo. O Rotatino parte de uma premissa de performance e comportamento animal. Fez uma análise da performance do comportamento animal para trazer proposições, né, de como colher pasto. Então, a quantidade de nutrientes por unidade de tempo em relação ao tempo despendido no esforço de adquirir. Ou seja, a maximização do bocado, né? A maximização da quantidade de nutrientes, da quantidade de forragem consumida por tempo. Então, busca facilitar o trabalho do animal em sua busca por alimento. Os animais consumindo sempre a máxima taxa de ingestão por unidade de tempo, né? Diminuir a quantidade de bocados por tempo e aumentando assim a forragem. O manejo é baseado em alturas de entrada e de saída, alturas ótimas de entrada, e a passagem, né, de uma área para outra é feita quando o pastejo atinge uma redução de 40% da altura da entrada. Eu coloquei aqui supostas vantagens, vou explicar por quê, né? Aqui na palestra que eu assisti, uma comparação usando a Zervem em um manejo rotativo com 36 piquetes e um pastejo a cada 35 dias. Então, ou seja, os animais estão em um piquete e são rodados uma vez por dia, né? E um manejo rotatino com 14 piquetes e um pastejo a cada 13 dias. Então, os animais ficam
em cada piquete por mais tempo, né? Eu digo supostas porque nas comparações não fica evidente uma das questões muito importantes do nosso tempo, que é a mudança de piquetes para faixas. Vou falar um pouquinho disso depois, tá bom? A ideia do piquete, ela está obsoleta, porque o piquete você só consegue manejar a densidade animal aumentando ou diminuindo o número de animais. E com as faixas, a gente consegue, usando a cerca elétrica, aumentar e diminuir a densidade de animais numa área sem ter que mexer na nossa taxa de lotação. Eu posso ter 100 animais em 1 hectare, ou eu posso ter 100 animais em 5.000 metros, né, metade. Ou então eu posso ter 100 animais em 300 metros quadrados. E isso é densidade, né? Número de animais por área, por tempo. Então, a suposta vantagem de número menor de piquetes, ela só vale aqui se a gente considerar que as pessoas vão ter piquetes fixos, que não é uma coisa, não é uma abordagem muito atual, né? Está sendo cada vez mais debatido que o número fixo de piquete não é inteligente pela questão do custo mesmo de cerca fixa, né? E também pela praticidade da cerca móvel de conseguir adensar ou não os animais em determinada área. A maior quantidade de forragem colhida também, eu deixo aqui como suposta vantagem, porque tem uma questão da diversidade da forragem colhida e tem uma questão também não só da forragem que está sendo colhida naquele momento, mas das outras abordagens oferecerem áreas diferidas, ou seja, áreas que a gente deixa separadas para o momento da seca ou o momento de mais escassez de pasto, né? E aí então aqui tem uma diferenciação entre o momento que isso foi feito, essa comparação, né? E o quadro geral de propriedades que usam outras abordagens. Então, no rotatino é recomendado as questões de entrada ótima de altura ótima de entrada e saída, né? Então, tem aqui alguns dados que são disponibilizados na internet. Por exemplo, no campo nativo, que tem na Serra Catarinense, em algumas serras gaúchas e no Pampa, a altura de entrada seria 12 e a altura de saída seria 7, né? Porque a diferença entre 12 e 7 dá mais ou menos 40% do total, né? Da altura total. O amendoim forrageiro seria a entrada com 13, saída com 8. O tifton com 19, saída com 11. O azevém com 20 e 12. O caicuio com 20 e 12. O braquiária seria 40 centímetros na entrada e 24 na saída. E o mombaça, 40 e 22. Depois eu comento sobre isso aqui, né? Nas palestras também que estão disponíveis na internet, tem uma explicação, uma explanação sobre os tipos de pastejo. E aqui a gente tem um quadro, né, que ele coloca aqui alta intensidade e baixa frequência. O que seria isso? Um número maior de animais por área, mas eles pastejam em longos períodos de descanso. A pecuária extensiva, que ela é alta intensidade e alta frequência, os animais ficam na área o tempo inteiro, ela é extremamente degradante, ela só não é mais degradante do que o confinamento, né? Uma outra questão aqui que seria de baixa intensidade e baixa frequência, que é apresentado como inexistente, mas mais ou menos porque cresce muito rapidamente o número de negócios com rebanhos de caprinos e ovinos, rebanhos mistos, que fazem manejo de áreas de parques nacionais e áreas que precisam diminuir a forragem seca para diminuir os riscos de incêndio, né? Então, essa abordagem que eu chamei aqui de pontual, que ela é de baixa intensidade e baixa frequência, ela tem sido cada vez mais usada para controle de áreas de fogo, né? E aí aqui num quadrante aqui que seria baixa intensidade e alta frequência, é apresentado o rotatino como uma abordagem disruptiva, porque, segundo as pessoas que preconizam o rotatino, é contraintuitivo pensar que seria possível. E é contraintuitivo porque a maioria das outras abordagens, com exceção do extensivo, né,
elas se baseiam no comportamento fisiológico das plantas. E aí então o rotativo seria disruptivo porque ele se baseia no comportamento e na performance animal. E aí eu não tenho, não é a abordagem que eu uso, eu não escolhi fazer ela, não faz muito sentido para mim. Mas tem uma coisa que me incomodou nisso daqui. Foi agrupado como referência de comparação o gerenciamento holístico, o pastoreio rotacional Voisin, o pastoreio racional do Voisin e o ultradenso foram colocados todos na mesma categoria de alta intensidade e baixa frequência, como se todos fossem abordagens de pastejo. E aí aqui me incomoda um pouco, porque para que a gente possa fazer escolhas melhor informadas, nós precisamos saber o que estamos comparando, né? Não podemos comparar alho com bugalho para tomar decisão. Nós precisamos protagonizar as nossas decisões nas nossas propriedades, mas a gente precisa estar bem informado para isso. Então, existe uma outra maneira de pensar essas abordagens de pastejo. A gente pode classificar as abordagens que têm o pastejo seletivo, ou pastoreio seletivo, e o pastoreio não seletivo. Aí, dentro do que é seletivo, a pecuária extensiva, os animais escolhem as plantas que eles gostam e as que eles não gostam viram ervas daninhas e começam a infestar a pastagem, começam a degradar. O rotatino é um pastejo seletivo, baseado na performance e no comportamento animal, né? O animal escolhe ali o que ele vai comer e tal, e supostamente é uma vantagem porque fica mais fácil manter uma boa condição corporal dos animais. O Voisin primeiro preconizou, né, a questão do planejamento das pastagens em função do período de recuperação das espécies. Então, o que o rotatino faz é dizer que ninguém nunca pensou o planejamento das pastagens a partir do ponto de vista do animal. E aí ele seria disruptivo por isso, porque todas as outras abordagens elas se baseiam no período de descanso das espécies. E aí, como eu mostrei aqui no slide anterior, agrupou junto aqui gerenciamento holístico, pastoreio racional Voisin, ultradenso e tal. E aqui a gente tem no seletivo ainda colocado também o gerenciamento holístico. E eu coloquei aqui uma interrogação. O gerenciamento holístico também se baseia no tempo de recuperação das espécies, né? Porque tem a sua genealogia em parte do trabalho do Voisin. Só que o gerenciamento holístico não é uma abordagem de pastoreio. O gerenciamento holístico é uma abordagem de gestão. E me espanta que as pessoas façam essas comparações sem explicar que o gerenciamento holístico não é uma receita de bolo, não é um conjunto de diretrizes de pastejo. Ao contrário disso, o gerenciamento holístico é uma abordagem de gestão que, quando necessário, usa o pastoreio não seletivo ou o pastoreio seletivo de acordo com o contexto de cada família em cada propriedade. Então, o gerenciamento holístico, que está sendo apresentado como abordagem de pastejo, não é. É uma estrutura de gestão. Envolve uma declaração de propósito, envolve discutir quem são os tomadores de decisão, qual que é a nossa base, né, de recursos, qual que é o dinheiro que a gente tem, envolve as nossas qualidades de vida, as qualidades de vida que a gente não quer negociar, né? O que a gente pode fazer para manter essas qualidades de vida e como que a gente quer o futuro da nossa propriedade. O gerenciamento holístico também se propõe a melhorar os 4 processos ecossistêmicos, que são a base de como os ecossistemas funcionam, né? A dinâmica das comunidades, que é a biodiversidade, o ciclo da água, o ciclo mineral, a ciclagem de mineral, né? No solo, e o fluxo solar energético. Então são 4 processos ecossistêmicos que funcionam em todos os lugares e nós devemos usar os animais para melhorar esses 4 processos ecossistêmicos e com isso aumentar a biocapacidade da propriedade. O Alan Savory vai adiante ainda, né? Ele coloca quais são as ferramentas que a gente tem para fazer o manejo dos nossos processos ecossistêmicos. A gente tem a criatividade humana, ele agrupa junto aqui, né, em ferramentas a tecnologia, o descanso como uma ferramenta, o fogo, o pastejo, o impacto animal, como eu falei, em algumas situações se preconiza altíssimas densidades com gerenciamento holístico, mas nem sempre. Os organismos vivos, né, que promovem fermentação e tal.
o dinheiro e o trabalho. Né? A gente tem uma série de perguntas que a gente faz para tomar uma decisão. Então a gente passa por um filtro de perguntas. Por exemplo, se eu vou fazer um pastoreio não seletivo ou seletivo em determinada área, é uma pergunta, é uma decisão de gestão que eu preciso ter um contexto para informar por que eu estou tomando essa decisão. E esse contexto é a complexidade única da propriedade. Né? Então a gente tem aqui outras questões de gerenciamento holístico, não vou me aprofundar muito, mas esse quadro aqui mostra, né, que é uma estrutura de gestão. Não é uma questão simplesmente de uma abordagem de colher pasto. E obviamente implica também, como estrutura de gestão, que cada pessoa tenha métricas e indicadores específicos para o seu contexto, para acompanhar as decisões, saber se elas estão funcionando ou não na recuperação das áreas, né? E aí para poder mudar o rumo das abordagens, caso seja necessário, caso a gente não esteja conseguindo os nossos objetivos. Esses objetivos são buscados sem abrir mão das qualidades de vida das pessoas envolvidas, da saúde da propriedade, por meio da melhora dos 4 processos ecossistêmicos, né? E permitindo com que as pessoas possam realizar os seus propósitos em suas vidas e propriedades. Não é uma abordagem de pastoreio. O gerenciamento holístico, então, tem a dimensão de planejamento de área, a dimensão de planejamento de pastagem, e aqui a gente tem um gráfico aqui mostrando isso, né? Tem o planejamento financeiro, é uma abordagem, então, de gestão e planejamento sistêmicos. Nesse gráfico aqui de organização, né, de planejamento do pastoreio, a gente escolhe onde, quando a gente vai colocar os animais, levando em conta os processos ecossistêmicos, ou seja, como que a gente faz para melhorar a propriedade, levando em conta a vida silvestre, por exemplo, determinada área eu posso ter animais que fazem ninho, aves que fazem ninho no chão, então eu excluo aquelas áreas em determinado momento. Enfim, cada propriedade vai ter um planejamento de pastagem específico para a sua complexidade, para a saúde das suas espécies vegetais e dos animais silvestres, né? E qualidade de vida das pessoas, obviamente em função também do planejamento da sua rentabilidade. É muito difícil a gente conseguir fazer comparações com o gerenciamento holístico, porque a gente precisaria levar em conta o contexto único de cada propriedade e os resultados únicos que cada propriedade busca, que são contextuais, que dependem do estágio de sucessão da sua propriedade, que depende da necessidade material das pessoas que estão envolvidas ali em dado momento, né? E depende também da qualidade de vida das pessoas, como elas querem viver enquanto elas tomam conta dessa propriedade. Então, as abordagens que colocam o gerenciamento holístico em comparação, sem levar em conta tudo isso que eu falei agora, elas, no mínimo, para mim, elas têm uma falha metodológica, né, na ciência que elas dizem praticar. Dentro do gerenciamento holístico, a gente tem ainda também a questão do monitoramento de resultados ecológicos, né? Em inglês o pessoal chama de EOV, Ecological Outcome Verification, né? Verificação do resultado ecológico. Essa tabela foi uma tabela que eu traduzi em parceria com outras pessoas, né? Adaptada do gerenciamento holístico. A gente faz, pelo menos 2 vezes por ano, um monitoramento das espécies presentes nos nossos pastos. E a gente olha se tem solo exposto, se não tem, se tem micorrizas atuando, se não tem, se tem fezes de animais de grande porte ou de animais de pequeno porte ou silvestres, se não tem, se existe sementes brotando, se a distância entre as plantas está aumentando, que indica um processo de desertificação e degradação, ou está diminuindo, que indica um processo de recuperação de área. Então, os animais são usados também como ferramentas no sentido de nos tornar cientistas da propriedade. Né? Nós estamos protagonizando a recuperação da propriedade e tem abordagem científica para isso. Inclusive, essa abordagem aqui ela pode e já foi publicada por várias pessoas como teste, né? como artigo científico. Então, o gerenciamento holístico traz algumas métricas e indicadores que eles recomendam que a gente faça, né? Essa aqui é uma delas, esse monitoramento, e incentiva que nós, a partir do nosso contexto único, desenvolvamos métricas e indicadores para os nossos objetivos. Então, muito complicado a gente fazer comparações, né?
Dentro da questão do gerenciamento holístico, a gente ainda tem o planejamento financeiro. E o manejo dos animais é feito em função desse planejamento financeiro. A gente planeja o lucro anual primeiro, a gente faz um diagnóstico dos gargalos de estágio de conversão, nós temos uma contabilidade descritiva com categorias adaptadas, né? No geral, as pessoas são ensinadas a fazer despesas variáveis e despesas fixas. E o Savory criou categorias diferenciadas, né? Despesas que geram renda, despesas inescapáveis e despesas de manutenção. E em cima disso, e do diagnóstico dos gargalos, né, a gente vai melhorando a nossa questão da gestão financeira. Ele reparou que a lei de Parkinson, que é uma lei que foi descoberta por pessoas que trabalham com burocracias, né, essa lei diz o seguinte, que uma tarefa vai ocupar o tempo que foi determinado para ela. Se você disser que vai fazer uma tarefa em 30 dias, é provável que você vá procrastinar por 28 e fazer ela nos últimos 2 dias. Ele percebeu que essa lei de Parkinson, ela também se aplica à questão financeira. Quando a gente faz uma projeção de lucro, nós automaticamente aumentamos a projeção de gastos, né? A gente adequa, a gente se permite gastar mais porque a gente projetou mais lucro. E aí, para combater isso, né, a gente faz correções mensais do plano anual. Então, a gente faz um monitoramento mensal se a gente está conseguindo ou não atingir os nossos objetivos financeiros. Isso também é uma questão muito única do gerenciamento holístico e, de novo, né, mostra evidentemente que o pastejo que eu vou praticar ou não está em função de uma série de outras questões, né? O ultradenso, que também foi englobado ali como na alta intensidade e baixa frequência, tem sido apresentado no Brasil também como uma maneira de colher pasto. E não é isso, né? O ultradenso ele parte de uma premissa muito específica, 2 premissas específicas. A primeira delas é máxima lucratividade ecológica por área. Aqui tem do lado aqui é o livro do Zitzman, esse livro é muito bom, tá? Recomendo quem tiver interesse em pecuária, vale a pena. Então, ele parte dessa premissa, máxima lucratividade ecológica por área. Promove o pastoreio não seletivo, que é baseado no comportamento natural, vou falar um pouquinho sobre isso depois, né? Parece contra-intuitivo, né? Se você deixa o animal escolher e você mede o animal escolhendo, parece que você deu voz ao animal. Mas na natureza, esse animal está interagindo com predadores, com várias outras espécies e competindo pelo seu alimento. Então, o pastoreio não seletivo, na minha opinião, é o que mais se assemelha ao comportamento natural. São altas densidades e alto impacto animal, né? O Zitzman preconiza, por exemplo, muitas vezes até mais do que isso aí, 3.000 bovinos por hectare. Então, são 10.000 metros quadrados, 3.000 animais, ou seja, um bovino para cada 3 metros quadrados. Só que isso exige alguns movimentos por dia, né? Não é nem um movimento por dia, são alguns movimentos por dia. De 2 a 6, tem gente praticando até 7, 8 movimentos por dia. A praticidade disso depende do contexto de cada um, né? Mas na medida em que você faz mais movimentos dia, né, para novas áreas, usando o pastoreio de faixa, isso te permite aumentar a densidade. A densidade te permite promover o pastoreio não seletivo. Quando a gente faz o pastoreio não seletivo, o desafio é que a performance animal costuma cair. Então a abordagem do Zitzman preconiza animais adaptados. Alta fertilidade prática, né, a fertilidade prática é a que a gente consegue medir na propriedade, resistência a doenças, né, existem animais que não chegam nem a pegar carrapato, existem animais que têm uma resistência muito grande a parasitas internos, e isso está ligado não só a raças, mas também a indivíduos, né? Linhagens dentro de raças. Então ele preconiza muito que a gente faça as próprias misturas, não use as raças puras e crie misturas que são específicas para o nosso contexto climático, para o nosso contexto sanitário e para a nossa questão de aproveitamento de pasto, né? Então, isso também não é dito quando fazem as comparações. Se você faz um pastoreio não seletivo, mas você não usa a genética correta para isso, você não está usando a abordagem que ele preconiza. E então, de novo, fazendo comparações de alho com bugalho, né?
Não usa piquetes, usa faixas, como eu vim explicando. E os períodos de pastejo e descanso são controlados. Ele preconiza, né, o descanso apropriado das áreas. Em alguns lugares, descanso até mais longo do que o necessário só para a próxima estação de chuva. A segunda premissa, né, eu falei que eram duas premissas do ultradense, a máxima lucratividade por área, e a outra premissa dele é essa aqui, ó, os animais têm um propósito duplo, que é de converter pasto em carne e leite enquanto melhoram a propriedade. Ou seja, nós usamos a criação animal como uma ferramenta para o aumento da biocapacidade da propriedade. Em linhas gerais, o ultradenso aumenta facilmente a taxa de lotação, mas a dificuldade, como eu falei, é manter a boa condição corporal desses animais. Então, trabalha com genótipo, né? Animais adaptados, relativamente menores, porém mais pesados. Não é escolher o animal menor, é escolher o animal que tem mais peso em proporção à sua altura. São os que são têm estrutura relativamente menor, mas são muito fortes, muito pesados. No caso, os machos com muita musculatura e as fêmeas com uma boa condição corporal, mas sem apresentar musculatura, né? Então, são machos e fêmeas muito fêmeas, né? O dimorfismo é o equilíbrio hormonal natural. O manejo das pastagens, preconiza uma estação de monta muito bem organizada e curta, para você selecionar as que realmente são férteis, e faz a monta, a aparição e a desmama, né, planejadas de forma a você ter a aparição e a desmama durante o período de melhor nutrição. Então a gente produz em harmonia com a natureza. Não é em todos os lugares, mas na maioria dos lugares vai ser a aparição vai ser na primavera, né? Em outros lugares vai ser no começo da estação chuvosa. Se necessário, aqui no caso dos bovinos, né, faz uma desmama com 4 meses, que é para que as fêmeas possam recuperar a condição corporal e estarem prontas para a estação de monta de novo e com alta fertilidade, exclusivamente a pasto. Ele usa, em momentos pontuais, uma suplementação para o rumen na estação seca, principalmente lidando com semiárido. Isso pode ser vencido, por exemplo, com silvopastoril e combinação de árvores leguminosas que possam fornecer a matéria verde, né, matéria fresca e proteica, enquanto outras coisas, a pastagem e as outras forragens estão secas, né? Quando isso não é possível, ele usa um pouco de bagaço, por exemplo, bagaço semente de algodão, basicamente bagaço de sementes, né? Que contém óleo vegetal. E isso é para manter a capacidade dos micro-organismos no rumen de se manterem proliferando. Eita, não consigo falar isso não. Proliferando e saudáveis durante a estação seca, né? Para que os animais não percam a condição corporal. Então, para a gente poder fazer comparações entre as abordagens de pastoreio, a gente precisa levar em conta todas essas premissas e contextos que precedem a decisão de como eu vou pastejar uma área ou não. Nessa questão do pastoreio não seletivo, do pastejo não seletivo, a gente se baseia sim pela questão das plantas, mas não é uma dicotomia de que um lado olha só para plantas e outro lado olha só para os animais, né? Nessas abordagens que preconizam que nós nos orientemos pela questão do metabolismo das plantas, elas fazem, né? A gente define a entrada em uma determinada área pelo estágio de sucessão das espécies presentes. Então a gente tem que favorecer, a gente tem que dar o tempo necessário para que as espécies mais nutritivas, as espécies de vida mais longa, tenham tempo de se recuperar completamente entre pastejos. E isso tem uma função importante ligada com as raízes, né, o metabolismo das raízes e a capacidade das raízes de produzir humus. Vou falar um pouquinho disso já já, tá? Então, quando a gente promove o pastejo, a gente tem que esperar o tempo dessa planta voltar, né, e não ter nenhum sinal de pastejo para eu poder botar os animais ali de volta.
Para mim, faz mais sentido essa questão porque a gente depende da qualidade das pastagens e porque tanto no gerenciamento holístico quanto no ultradenso, nós queremos que as pastagens tenham cada vez mais biodiversidade. E quanto mais biodiversidade tem, mais difícil fica para fazer um manejo por alturas. Isso aqui é um pasto horrível, né? Que estava com Brix de 5, muito ruim. Isso aqui já é uma outra forma, né, da gente ter métricas e indicadores. E aí, como que eu defino quanto tempo os animais vão ficar numa área? Eu faço um teste. Isso aqui é um teste desenvolvido pelo Graham Hand, que é um consultor do gerenciamento holístico, que preconiza o pastoreio não seletivo. Veja que a coisa não tem nada de dogmática, né? Um dos principais consultores do gerenciamento holístico hoje preconiza o pastoreio não seletivo. E ele faz esses testes seguros. Eu coloco aqui um bovino para cada 3 metros quadrados, ou eu coloco um ovino para cada metro quadrado. Eu faço essa área de teste, eles vão ficar ali algumas poucas horas, sem água, não precisa, são 3, 4 horas só de teste. Eles vão consumir toda essa pastagem, vão pisotear tudo, vão defecar, vão urinar, né? A gente vai acompanhando ao longo da área e depois a gente solta e deixa essa área trancada para a gente poder ver o comportamento de recuperação dessa área. Ver o que brota, o que não brota. E aqui é interessante do pastoreio não seletivo. As plantas crescem a partir do ponto mais próximo ao solo. Elas não crescem por cima, elas crescem por baixo. E quando a gente faz o pastoreio não seletivo, a gente aumenta a proporção de folhas por talo. E quando a gente promove o pastoreio seletivo, a gente aumenta a proporção de talo por folha, ou seja, fica com mais talo e menos folha. Então aqui eu vou acompanhando para ver o que volta e o que não volta. Nesse teste, essa área, com um período de descanso apropriado, passou de 4, 5 de Brix para 9. Ela dobrou a qualidade nutricional em apenas 40 e poucos dias, com uma rotação em altas densidades. Né? Então, se eu tiver que repetir essa densidade que eu usei, ou uma densidade próxima dessa aqui, em outras áreas da propriedade, que tem uma pastagem parecida, eu começo a ter dados para comparar, né, e para guiar o meu manejo. Eu passo a ser o especialista da minha própria complexidade. Então, aqui um quadro, né, mostrando como é que estava antes, como é que ficou depois. E aqui eu conto o dia. Elas saem daqui e eu começo a contar quantos dias até que o pasto fique de volta como ele estava aqui. Nesse caso aqui, nessa época do ano, que era outono, levou em torno de 45 dias. Uma segunda rotação levou mais de 60 dias. Então, eu entro pela saúde das plantas, das espécies presentes, dos capins, das leguminosas, das forrageiras presentes, né? E eu decido a hora de sair dali, não pela altura das plantas, mas pelo score corporal dos animais. Eu vou acompanhando a capacidade desses animais de se manterem cheios e vou fazendo as mudanças com base no monitoramento das placas de estrume e do preenchimento da fossa paralombar, que é aquele vazio entre a costela flutuante e o quadril do lado esquerdo dos animais. Né? Então, não é dicotomia. Eu olho a saúde das plantas, mas eu também monitoro e cuido da performance animal. E aqui um comentário básico, né? E fiz aqui uma adaptação e peço perdão aqui pela licença poética, né? Na nossa cadeia trófica, nós temos o produtor primário, são as plantas. Aqui eu coloquei um silvopastoril só para ilustrar, tá? Isso aqui desconsidera os animais, né? Mas a produção primária, né, ela é feita pela conversão do fluxo solar energético em matéria orgânica, né, em folhas, em carbono e tal. O consumidor primário, nesse caso aqui eu coloquei os herbívoros, né, os ruminantes, coloquei aqui os ovinos, eles aproveitam essa quantidade de matéria que foi produzida a partir do fluxo solar energético, do fluxo hidrológico, do fluxo da ciclagem de nutrientes, né? E aí nós somos um consumidor secundário. Nós predamos os herbívoros para nos alimentar. Então, uma cadeia trófica aqui da produção doméstica, né, da produção
não é uma cadeia trófica do mundo natural, é uma cadeia trófica da produção que a gente promove, né, que a gente organiza. Então, com base nessa cadeia trófica, eu preciso melhorar os 4 processos ecossistêmicos. Para melhorar os 4 processos ecossistêmicos, eu preciso maximizar o máximo possível o fluxo solar energético. Quanto mais folhas, mais estratos de plantas eu tiver, quanto mais tridimensional, quanto mais variado for, mais forte é a minha base, maior é a quantidade de energia que eu consigo colher, que vai ser aproveitada pelos consumidores primários, que eventualmente vai ser aproveitada por mim. Então faz muito sentido para mim o cuidado com a sucessão e os períodos de descanso apropriado das plantas e a promoção de novas plantas, né? A promoção da diversidade de pastagens por meio do impacto animal, do pastejo não seletivo, para fortalecer essa base da pirâmide. Então, ecologicamente falando, eu preciso cuidar da base da pirâmide primeiro. Eu, na minha visão, né, aqui eu estou compartilhando visão pessoal, não faz sentido eu organizar a minha propriedade pelo comportamento e seletividade dos animais que dependem de uma área que deve ter sido cuidada antes deles, para que essa pirâmide seja estável, né? No pastoreio não seletivo, a gente tem a competição dos animais, um número muito grande, né, de animais por manada, e a gente esquece que na natureza o pastoreio não seletivo ele é promovido pela junção de vários animais com comportamento diferente que aproveitam toda a forragem e se lançam em movimento migratório. E depois eles voltam para esse lugar. Então tem um aproveitamento total dessa área, porque tem uma combinação de ruminantes, né, os animais que têm 4 estômagos, e os animais que têm a fermentação no intestino grosso, que é o caso dos equinos, dos mastodontes aí, né? E de outros animais, né? Como o rinoceronte, enfim, tem alguns outros animais aí. Mas nessa ilustração, é uma ilustração de um como é que é esse cara? Paleontólogo, do Júlio Lacerda. Esses animais todos estiveram presentes nos ecossistemas brasileiros, há até relativamente poucos mil anos atrás. Então a gente teve mastodontes, a gente teve equinos, todos esses são animais que aproveitam muito melhor as fibras duras e secas, porque eles fazem a fermentação, né, em vez de ter o rumen. E tem a combinação dos animais que são herbívoros ruminantes e herbívoros não ruminantes. E essa combinação dessas classes de animais promove na natureza um pastejo não seletivo e o movimento migratório em busca por áreas mais verdes, férteis, com água, e a questão da conexão presa-predador, lança esses animais em movimento, né? Os animais se lançam em movimento porque nenhum animal gosta de comer onde ele urinou e defecou. Mas eles se lançam em movimentos, em manadas adensadas, porque o adensamento da manada é a maneira que os animais têm de se defender contra os predadores. Então nós precisamos imitar esse comportamento natural e esse pastoreio não seletivo com os devidos descansos apropriados, né? Historicamente e ecologicamente falando, as pradarias e savanas são os lugares com solo mais profundo. A diversidade de plantas nesses lugares, esse pastejo não seletivo, a conexão presa-predador e os movimentos migratórios fazem com que essa diversidade de plantas, em alguns lugares mais de 2.000 espécies, tenham uma rizosfera, né, uma área de raízes muito profundas. E aqui a gente tem, recentemente eu gravei com o Jaime, em espanhol Jaime, né? O Jaime Elizondo, que é um consultor também, que usa muita questão, muitas das premissas do Sitzman, e ele chama de pastoreio total. Né? O pastoreio não seletivo ele chama de pastoreio total, mas é a mesma coisa. E ele vem compartilhando alguns resultados recentes de pesquisas científicas de que o humus
ele é mais produzido nas relações de interação de benefício, nas relações de benefício mútuo das raízes com os micróbios, bactérias e micorrizas, do que necessariamente com a palhada em decomposição acima do solo. Então, uma quantidade muito grande de solo, de humus, é criada na rizosfera. E para que a gente tenha raízes profundas, nós precisamos respeitar o metabolismo das plantas. A gente precisa promover o pastejo como a natureza faz e dar o descanso como a natureza dá. E aí a gente consegue ter uma produção de solo, né, um aprofundamento do horizonte A do solo mais eficiente, mais rápido, em função da quantidade de esterco e urina depositado em cima, mas também e predominantemente em função da ativação do metabolismo de benefício mútuo entre a microbiota do solo. Então, em breve sai aí esse episódio com o Elizondo no canal, né? De novo, savanas e pradarias, lugares que tinham grandes manadas de vários tipos de animais em movimentos migratórios constantes, né? Produziram solos mais profundos do planeta. O pastoreio seletivo pode sim ser usado em ocasiões especiais. Por exemplo, eu posso ter os ovinos, que são animais que demandam mais, pastejando na frente de bovinos. Os bovinos vão aproveitar o que fica atrás. Então, esses rebanhos, né, com um rebanho que lidera e um rebanho que segue, já vem sendo preconizado desde o Voisin. Outra abordagem seria, por exemplo, eu tenho vacas prenhas que precisam manter melhor condição corporal e eu coloco elas na frente, eu passo elas primeiro na faixa e depois eu passo as vacas que estão vazias, né, que não estão prenhas. Só que se eu sempre faço um pastoreio seletivo, eu vou sempre promover o sobrepastoreio das plantas mais palatáveis. Tendo tempo e pouca competição, sem a conexão presa-predador, os animais escolhem o que eles gostam mais, igual criança na ala de doce do supermercado. Se você deixar, eles vão comer tudo e depois vai ficar sem, né? Então, numa situação natural, a diversidade é encontrada porque houve respeito dos tempos de recuperação. Aí eles ainda assim comem de tudo, conseguem se medicar, conseguem ir andando e equilibrando a sua dieta, mas o pastoreio é não seletivo em função da densidade ou da combinação de classes de animais, né? Aí eu promovo um aproveitamento daquilo ali e depois eu dou o descanso apropriado, para não ter o sobrepastoreio. O pastoreio não seletivo, quando praticado com os períodos de recuperação apropriados, como eu vinha falando, promove o aumento da diversidade das espécies. Por quê? Quando eu consigo baixar o dossel ali, né? Quando eu consigo baixar a altura de todas as moitas, o sol alcança e promove o nascer ou o rebroto de outras espécies que estavam sombreadas. Então nós temos nas nossas pastagens a obrigação de promover a biodiversidade, né? A diversidade de plantas forrageiras de várias classes. Então a gente melhora o solo, tem uma produção maior de humus, como eu falei, e uma capacidade maior de infiltração de água, melhorando o ciclo hidrológico, né? E a gente consegue, com altas densidades, controlar a questão da capoeira. Em alguns lugares, lugares mais úmidos, né? Quando a gente tem descansos mais longos, a gente tem a volta de árvores e arbustos, que nem sempre a gente quer em todos os lugares. Então a gente escolhe, cerca os lugares que a gente quer e protege, e os lugares que a gente quer que se mantenham em áreas mais produtivas, numa combinação predominantemente de pastagens, as altas densidades nos ajudam a controlar isso, né? Aí uma conclusão importante, comparação entre rotatina e outras modalidades precisam levar em conta as premissas de cada uma. O gerenciamento holístico não é uma técnica de pastejo e o ultradenso não é uma ferramenta de colheita de pasto. O gerenciamento holístico é uma estrutura de gestão e planejamento e o ultradenso é uma abordagem de manejo sistêmico da propriedade como um todo. Ela tem uma mudança paradigmática, né? A premissa é de máxima lucratividade por área. Eu preciso tornar a minha propriedade como um todo, de maneira ecológica, né? em áreas lucrativas.
Eu acredito que o gerenciamento holístico é a melhor abordagem para a gente fazer a gestão integral das dimensões social, ecológica e econômica da propriedade. Né? A dimensão social é a gente, né? A ecológica são os 4 processos ecossistêmicos e a economia da propriedade também está ligado com a lucratividade por área. O ultradenso como ferramenta, para mim faz muito sentido e nem sempre eu consigo usar ainda por falta de equipamento, por uma série de desafios, né? Exatamente pela necessidade de maximização do lucro por área, aumentando a biocapacidade da propriedade. Eu não tenho interesse em ter propriedades muito grandes, então eu preciso me tornar lucrativo e eu tenho certeza que a gente depende da pecuária para manejar as propriedades, depende da pecuária para ser mais lucrativo e depende da pecuária para ter soberania alimentar, mas eu quero fazer isso com um crivo ecológico altíssimo, né? Então eu quero animais exclusivamente a pasto, sal mineral, que não são dependentes de fármacos, não são dependentes de muletas químicas, né? Então o ultradenso faz muito sentido para mim, porque ele torna propriedades relativamente menores mais lucrativas, porque ele tem o aumento da taxa de lotação, o aumento da biocapacidade e ele olha para a nossa lucratividade por área. Isso faz com que a gente corte custos com mais facilidade. Por outro lado, o paradigma do rotatino, baseado em performance animal, mais facilmente leva a gente a querer cuidar do animal usando algumas muletas, né? Suplementação, enfim, cuidados extras, né? Então, não faz muito sentido para mim a conclusão, a comparação, porque se você é uma pessoa que está acostumada a lidar com paradigma de performance animal e você acha que isso faz sentido para você, você é lucrativo assim, você tem qualidade de vida assim, sua propriedade está bem, sua propriedade está com cada vez mais biodiversidade e você quer usar métricas e indicadores que priorizam a performance animal, use rotatino, não tem problema nenhum. Agora, se como você acha que você precisa melhorar a biocapacidade da sua propriedade a partir da produção primária, né, a partir das plantas que colhem o fluxo solar energético, se você quer ter máxima lucratividade por área, se você quer ter uma abordagem de gestão que te torna especialista da propriedade e não te deixa dependente de consultores, aí o gerenciamento holístico e ultradenso fazem mais sentido. Agora, não dá para comparar alho com bugalho. O gerenciamento holístico não olha a performance para o animal. O gerenciamento holístico olha, como eu falei, né, o planejamento financeiro, a recuperação da propriedade com uma estrutura de gestão específica. O ultradenso é máxima lucratividade por área, usando animais com propósito duplo. Produzir carne e leite de qualidade a pasto, enquanto melhora a propriedade. Então, não faz muito sentido essa comparação, porque a gente está comparando coisas diferentes. O gerenciamento holístico e ultradenso não tem a premissa da performance por animal. A premissa é de lucratividade por área. Eu tenho uma base territorial, preciso ser lucrativo dentro dela. E a premissa do rotatino é maximização, né, do tempo, né, da eficiência de bocado dos animais, para que os animais possam manter sua eficiência, sua condição corporal. Não tem muito sentido essa comparação. São classes diferentes e as pessoas devem escolher de acordo com o seu contexto único, como eu preconizo no meu trabalho. Eu só não acho certo que se compare coisas que são de classes diferentes. Metodologicamente falando, isso é uma ciência falha. Eu não posso fazer isso. Então daí eu trazer essa aula hoje para que a gente possa escolher com base no que é. Dentro do gerenciamento holístico eu posso escolher, de repente, deixar os animais 3 dias em cada área, porque em determinado momento da minha vida eu preciso desse sossego, dessa qualidade de vida. Em outros momentos eu posso usar o impacto animal para melhorar uma área, para combater uma erosão, para fechar uma ravina que se abriu. Eu uso a densidade animal para resolver isso. Eu posso usar a densidade animal e o pastoreio não seletivo para fazer recuperação de pastagem sem uso de maquinário, por exemplo. São ferramentas, o gerenciamento holístico vai usar ferramentas. Quando as pessoas falam de manejo holístico de pastagem e diz que uma hora usa uma coisa, outra hora usa outra coisa, elas estão mostrando para mim que elas não entenderam o trabalho do Savory ou que nem leram, né? Porque não é sobre recomendações, é sobre cada pessoa, na sua propriedade, ter uma estrutura de gestão e tomar decisões que melhoram
ao mesmo tempo a sua qualidade de vida, a sua lucratividade e a saúde da propriedade. O ultradenso, o Sitzman teve acesso ao Savory, né? É mais específico com relação à densidade. Ele diz, principalmente porque ele vem do semiárido, que a densidade animal ela é fundamental para a saúde da propriedade no semiárido. Então ele preconiza altas densidades, máxima lucratividade por área, genéticas de animais adaptados, né? E animais capazes de melhorar a propriedade enquanto convertem carne e leite a pasto. São premissas completamente diferentes. Não faz muito sentido para mim, quando a gente explica muito bem quais são as classes que estão sendo comparadas, a comparação. A comparação está comparando maçã com pera. Bom, eu vou aqui agradecer o pessoal que participou. Fica aqui essa minha contribuição aqui para a Confraria Agrária, para essa discussão que algumas pessoas têm me perguntado, né? As abordagens são válidas a partir do contexto de cada um. As comparações que foram feitas nas palestras que eu vi não são válidas porque, de novo, comparando abordagens de classes diferentes, né? Para mim faz muito sentido o gerenciamento holístico como abordagem de gestão. Eu tenho o meu contexto, eu tenho a minha maneira de tomar decisão baseada no meu contexto específico. E para mim faz muito sentido, na medida do possível, na medida, né, da minha qualidade de vida, dos objetivos, do contexto, como eu falei, usar o ultradenso. Não tenho conseguido usar sempre, mas toda vez que eu uso, mostra para mim que tem uma eficiência muito grande. E não estou falando de uma eficiência de colheita de pastagem, estou falando de uma eficiência sistêmica na propriedade, de trazer biodiversidade, de aumentar o valor nutricional, de fazer com que os animais produzam melhor, né? Mas eu venho passando exatamente pelo gargalo que o Sitzman falou. Eu comecei com animais não adaptados e estou tendo que buscar uma adaptação genética para poder trabalhar dessa maneira. Nem todos os animais funcionam assim e essa é uma dificuldade que a gente vai ter daqui para frente. Os animais e as plantas que foram, entre aspas, melhorados pela academia, a academia por sua vez patrocinada pelas corporações, não vão funcionar para a gente numa situação de declínio energético, numa situação de mudanças climáticas, numa situação onde a gente precisa ser lucrativo em pequenas propriedades. Então, de novo, cada pessoa escolhe, né, a ferramenta que quer, mas o gerenciamento holístico não é uma ferramenta, é uma estrutura de gestão. Então, é válido, acho que se a pessoa quer testar e fazer isso para ela aprender se faz sentido para ela ou não, desde que ela esteja ciente, né, dessas características de cada uma dessas abordagens, é válido. Mas eu acho que é importante a gente saber que algumas comparações têm sido feitas de uma maneira que é metodologicamente falando errada, né? Em ciência, se eu vou comparar coisas de classes diferentes, eu preciso explicar muito bem a minha metodologia e ter muito claro os parâmetros de comparação. E o que eu tenho visto na internet é que não está claro. Então, é importante a gente ver isso. Inclusive, recentemente vi na internet também, me mandaram um vídeo de uma pessoa dizendo que o ultradenso não pode trazer nenhum nutriente que não estava ali, que é necessário fazer reforma de pasto com adubação, porque mesmo aumentando a concentração de placas de estrume por área, o animal não consegue trazer para ali um nutriente que já não estivesse ali. E esse cara é formado pela academia e ele está redondamente errado, enganado. Quando a gente promove uma diversidade de plantas, e aqui eu vou citar o trabalho da doutora Christine Jones, que é uma cientista do solo australiana, quando a gente consegue chegar a um número de pelo menos 13 espécies de plantas, de pelo menos 4 famílias de plantas, o solo passa a disponibilizar nutrientes que estavam travados ali, sem que a gente use nenhum adubo externo. A outra questão do ultradenso, que esse cara fazia uma crítica que eu acho também ignorante, ignorante eu estou dando benefício da dúvida, talvez ela seja desonesta, né? Que quando você faz a suplementação
dos sais minerais desses animais e coloca esses animais para rodar em altas densidades, você tem esses minerais biodisponibilizados, porque passaram pelo trato digestivo desses animais, passaram pelas fezes e pela urina e retornaram para o solo. Então, na medida em que a gente promove as rotações e a gente fornece os sais minerais necessários para os animais, a gente recupera aquela área. Nenhuma dessas abordagens traz também o manejo natural de recuperação do solo. E aqui a gente pode falar do trabalho da Pat Coleby, que é uma inglesa que naturalizou australiana e faleceu há poucos anos, né? E ela traz uma questão interessante, que a Ana Primavera também traz isso no Brasil, né? Nós precisamos fazer um diagnóstico preciso do que tem e do que não tem no solo e ir melhorando esse solo por meio de processos biológicos, por meio de plantios, por meio de adubação orgânica, para disponibilizar os nutrientes nas plantas. E aí, obviamente, se a gente tem um solo saudável, planta saudável, animal saudável, né? A médio e longo prazo, nós seremos mais economicamente viáveis na medida em que a gente caminhar para a abordagem cada vez mais ecológica, porque ela é a abordagem que precisa de cada vez menos insumo. A gente aumenta a biocapacidade da propriedade, aumenta a saúde da propriedade, e com isso a gente precisa de cada vez menos insumos. Em alguns casos, é possível que a gente nunca fique completamente independente de alguns insumos, como sais minerais, por exemplo. Mas é muito mais barato do que ter que fazer reforma de pasto, adubação, muito remédio, muita intervenção por animal, né? Bom, ficou aqui mais uma confraria agrária. Eu peço que o pessoal que participa da minha rede aqui fique aqui. A gente vai seguir aqui no Zoom com as nossas perguntas, as nossas interações. Quem quiser participar, receber as notificações aqui para a Confraria Agrária, vai ter um link aqui nesse vídeo. Eventualmente a gente vai fazer isso ao vivo no YouTube, assim que a minha internet permitir. Por enquanto não está sendo possível. A gente está gravando às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, e aí depois a gente sobe para o canal e para as plataformas de áudio também. Mas, eventualmente vai ser ao vivo, e na medida em que as pessoas participem da minha rede, além de poder assistir no YouTube, elas podem participar aqui por dentro do Zoom também.